Boa noite a todos. Estamos aguardando aqui Caroline Silva, que deve estar chegando. Vamos aguardá-la. Tudo bem aí com você? Está frio? Olha aqui, acho que ela chegou. Deixa eu convidá-la aqui. Olá! Tudo bom, Carol? Opa, não estou te ouvindo. Tá falhando um pouquinho para mim, Caroline. Boa noite, Carla. Boa noite, pessoal que está entrando aí. Vocês estão conseguindo ouvir a Caroline? Porque para mim tá travado o vídeo dela. Vamos ver, esperar um pouquinho. Me digam aí se vocês estão me ouvindo e se estão ouvindo a Caroline. Você está me ouvindo aí? A mim, sim. Opa, ela tá travando. Então, vamos ver aqui, porque ela saiu. Vamos ver se ela entra de novo. Tem que aguardar um pouquinho. Ela deve estar com algum probleminha de internet. Mas já já ela aparece. Bem-vindos todos que estão aí. Não, ela ainda não entrou de novo. Bem-vindos para quem não conhece o Projeto Comida e Cultura. É um projeto de educação para crianças em escolas aqui em São Paulo. E eu já vou contar um pouquinho melhor para vocês, enquanto a Carol não chega. É engraçado ficar aqui falando sozinha, porque parece que eu estou falando sozinha. Então podem ir escrevendo coisas aí para mim, que a gente vai conversando aqui desse lado. Espero que ela consiga conexão. Você ri, né, Pri? Eu tô aqui, ó, esperando. Não, não é ela. Outra pessoa pediu para participar, mas aqui, vamos ver, adicionar. Caroline. Vamos ver se ela consegue entrar. Ela tá com problema de internet. Opa! Agora sim, tô te ouvindo. Tá me Tá me ouvindo ouvindo? bem? Tô te ouvindo bem. E você? Olha, tô ouvindo bem, mas é porque parece que em 20 minutos, né? Tudo pode mudar. O meu Tudo pode acontecer. começou a cair, meu esposo Eita, tá no tá travando outro de novo um quarto. Eu falei, pouquinho. avisa. Eu acho que eu vou ter que mudar de lugar. Tá me O ouvindo? melhor você ficar bem. Eu tô te ouvindo agora. O melhor você ficar bem perto do modem, né? Quanto mais perto, melhor. Mais sinal. Tá melhor? Agora acho que Melhorou? O que tá, você acho que acha? estabilizou. Tá, Então melhorou. vamos lá. Então, muito Desculpa, bem-vinda, olha. Caroline. Obrigada. Boa noite. Tem chegando gente aí. Tem. Imagina. Eu vou começar, como eu sempre começo as nossas conversas, eu vou apresentar para as pessoas que não te conhecem, que essa entrevista vai ficar gravada aqui no nosso Tá canal, bom. no canal do YouTube também, Comida e Cultura. Então, quem entrar depois, eu vou contar que você, então, é mestre em Ciências Políticas, e você estuda a fome como uma questão realmente política, Política. né? A Caroline, ela é fundadora do projeto Macuxi pelo Mundo, que ela vai contar pra gente do que se trata. E ela também é cordelista, nascida em Roraima e atualmente mora em Brasília, é isso, né, Carol? É isso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua jornada, né? Como é que foi dentro das ciências políticas se direcionar para esse tema da fome, né? O que te levou para isso? Então, na verdade, isso não começou dentro da ciência política. Eu, de formação, sou da área de administração, com ênfase em comércio exterior. Depois, eu fiz um mestrado na área de negociações internacionais, fui para a Argentina estudar. Então, eu sempre estudei comércio internacional, sempre fui fascinada por isso. E em 2015,
na verdade, 2011, 12, quando eu mudei para Brasília, eu, na verdade, vim estudar para ser diplomata, era um sonho de vida, o sonho da minha mãe, e, na verdade, eu estudava para isso. E aí eu resolvi entrar Uhum. na UNB para estudar relações internacionais. E foi nessa especialização que eu fiz, que eu estudava, também voltava toda a minha pesquisa dentro das relações internacionais para estudar comércio, né? Tentava fazer esse link. E aí eu vivi uma experiência muito impactante que Uhum. mudou a minha vida. Eu recebi um convite para palestrar num congresso de direitos humanos. E aí, depois que eu terminei esse mestrado, eu também fiz um outro curso, um MBA em comércio exterior. E esse congresso funcionava mais ou menos assim. Tinham várias áreas do saber, contabilidade, administração, direito, e eles queriam, na verdade, que você trouxesse a área que você estudava para a perspectiva dos direitos humanos. E eu não fazia ideia, conversando com ele, e foi aí que tudo mudou. E ele me deu um livro de presente de um suíço chamado Jean Ziegler, que tem um livro intitulado Geografia da Fome, Destruição em Massa. Uhum. E aí eu li esse livro e ele mudou a minha vida assim, em 3 dias, e era um relato de tudo que acontecia, como o comércio, na verdade, era um dos causadores, né, para intensificar esse cenário de fome no mundo. E aquilo me mudou completamente. Assim, minha vida deu uma virada. Eu falei, não, não quero mais diplomacia, não quero mais nada, eu quero estudar isso. E aí eu fui palestrar eu nunca tinha dado uma palestra, nada. Isso foi em 2015. E a turma, quando eu fiz, estruturei todo o curso e tudo mais, eu dei um mini curso por 4 dias e a minha turma lotou, foi a turma mais procurada, tiveram que me mudar de sala porque as pessoas super se interessaram pelo assunto. E eu me descobri e falei, quero ser professora, eu quero ajudar, eu não posso viver desse jeito e saber que pessoas não têm o que comer. E aí tudo começou. E eu me apaixonei por esse tema. E aí dei sequência nos meus estudos dentro da UNB, trazendo para essa temática. Estudar a questão da segurança alimentar, a fome, e aí eu fui escrevendo, e inclusive o meu artigo de para se Travou projetar de novo. na política externa brasileira. E então eu comecei a estudar estudos, mas eu comecei a ver que eu não tinha tanto acolhimento para estudar isso no campo das relações internacionais. E aí eu resolvi ir embora do Brasil, Uhum. fiquei um tempo fora, morando na Bélgica, e foi quando eu fui cursar o mestrado na área de ciência política para estudar esse fenômeno fome como um fenômeno político que, na verdade, foi algo que foi caracterizado por Josué de Castro em uma das obras dele. Ele foi a primeira pessoa a caracterizar a fome como um fenômeno político. Então, Uhum. segui estudando isso, desenvolvendo artigos e escrevendo nessa perspectiva, mas sempre com aquela sensação de que o que eu fazia não era o suficiente. E foi aí que surgiu a ideia do projeto Makushi pelo Mundo, que às vezes você fica tão preso no campo da pesquisa, da teoria, que é muito importante, mas eu queria levar comida para a mesa das pessoas. Eu queria tratar essa fome de agora, de pessoas que precisam, né? E aí surgiu o projeto Makushi pelo Mundo. E foi, na verdade, uma vontade de tentar lidar com esse sentimento de inutilidade que eu lidava todos os dias, de achar que eu não estava fazendo o suficiente. E foi Que assim que o você projeto que você surgiu. estava mais na academia, né? É impressionante. A gente tem uma das nossas sócias do Comida e Cultura, justamente nos conheceu, porque quando ela descobriu que o projeto Comida e Cultura chegava na ponta, né? A Juliana, que deve estar ouvindo a gente aí, ela ficou fascinada por isso, porque ela falou, parece que esse assunto, né, dos sistemas alimentares estão sempre na academia, estão sempre em situações que não chegam exatamente na ponta, né? Então, a maneira de chegar na ponta que é o grande X da questão. Eu acho que com o, a Ju aí, com o Makushi, que eu, né, andei conhecendo, aliás, a gente se conheceu aqui, né, através de uma das Sim, nossas lives, que isso é uma das maravilhas que a pandemia, se é que a gente pode dizer que a pandemia trouxe alguma coisa boa, são esses encontros virtuais que estão acontecendo e que são muito potentes, né? Então eu acabei conhecendo o seu projeto, né? Você entrou em contato conosco
E achei muito interessante, porque é uma forma também de se chegar na ponta e conversar com as crianças. Eu queria que você contasse, então, Sim. para quem está nos ouvindo, o que é o Projeto Macuxi pelo Mundo, como é que vocês atuam? Eu, na verdade, me inspirei Opa, num travou de novo. projeto. Opa, agora voltou. Eu, na verdade, me inspirei num sistema de uma senhora que produzia bonecas de pano para vender e ela alimentava milhões de crianças todos os anos com a venda dessas bonecas. Eu falei, gente, funcionou lá, funciona aqui. E aí eu tive a ideia de fazer bonecas de pano, como se nessa ideia da Makushi. E aí, só que aí o projeto não foi para frente com as bonecas. Quem ia estar comigo nisso meio que não estava tão. Aí eu falei, não, mas eu não vou desistir. Aí eu conversando com uma amiga que é empresária, que tem muita sacada, sabe aquelas pessoas inteligentes que parece que vê o que você não tá vendo? E aí ela falou, Carolzinha, Uhum. você não precisa. E aí eu sempre tive muita dificuldade de tirar foto, de falar em vídeo e tudo mais. Eu queria dar voz para alguém. E aí surgiu a ideia dessa personagem de 8 anos de idade, que é a Makushi, que é uma criança extremamente aventureira que não entende por que que uns têm comida e outros não. E ela ensina, na verdade, muitas coisas para as crianças. Ela ensina que cuidar da natureza é uma maneira de você garantir comida para todo mundo. E aí ela começa a ensinar esses links, e ela ensina isso contando histórias de cordéis. Então ela fala da importância da abelha, Eu então o melhor amigo dela, tá me ouvindo? tô sim. Deu uma Então, falhadinha, mas tô vendo. tá. E aí ela tem, a gente escolheu uma abelha justamente para trazer essa questão tão importante, que é a importância das abelhas para o processo de alimentação natural. Então as crianças entenderem que sem abelha não tem nada do que vem da terra que a gente gosta de comer de forma saudável. A Makushi bate na tecla que só de uma semente é possível nascer vida. Justamente, eu me lembro e eu vejo muito reflexo da minha infância nisso. Então, tipo, cortar um limão e não ter semente, como assim? Cadê a semente desse limão? Então, a Makushi Uhum. quer trazer essas questões para que as crianças comecem a perguntar dos pais mesmo. Então, tipo, como que não tem semente? Como que a uva não tem semente? Então, a Makushi traz isso de que, olha, isso, a comida de verdade, ela tem semente. A comida de verdade, ela vem da terra, não vem do supermercado. Existe um processo até ela chegar no supermercado. Então, a Makushi, na verdade, a Makushi pelo mundo, ela não quer só levar pratos de comida para as pessoas que têm fome, porque eu trato uma fome do agora. E a gente super acredita que só com uma consciência, com novos hábitos, com mudança mesmo de padrão de consumo, é que a gente vai ter um impacto significativo no cenário de fome mundial. Então, eu vejo muito nas histórias da minha criação, com meu pai, com a minha irmãos, das histórias que meu pai contava, que ele passou fome no sertão do Ceará com a minha avó. E eu cresci no meio de muita fartura, mas não podia desperdiçar um grão de arroz. Uhum. As memórias que eu tenho de comida, de infância, são minha mãe misturando coisas para transformar uma determinada comida. Inclusive, minha mãe está aqui na live, nem acredita que ela conseguiu acertar. E então, assim, eu vejo muito reflexo da criação que eu tive no projeto Makushi, sobre a Mas o importância de projeto, comer, só põe no prato que vai comer. Pode falar, Ariana, desculpa. Desculpa, te interrompi, que eu achei que, porque às vezes está travando o áudio, eu achei que você tinha parado de falar. Sim. Queria te perguntar, mas eu queria te perguntar algumas coisas. Uma, por que o projeto se chama Makushi pelo mundo? Aham. E queria entender um pouco como é que ele atua, além dessas histórias que você conta através de cordel, eu queria saber por que o cordel também. Uhum. Como é que você chega nas crianças, né? Como é que elas têm acesso a esses cordéis? Então, tudo é muito. Pode não parecer às pessoas estranho, mas o projeto Makushi é algo muito novo. Ele surgiu, na verdade, de uma campanha no Catarse virtual em agosto do ano passado. E eu precisava Nossa, arrecadar um super dinheiro para. novo. Muito! Então eu expliquei toda a minha história no Catarse, contei que eu tinha um livro pronto para publicar, mas eu precisava pagar ilustrador, eu precisava fazer várias coisas. Então a vaquinha surgiu daí,
para viabilizar o personagem, para viabilizar o livro, e foi isso. Então, assim, o livro está em ponto de publicar, mas tudo parou porque veio a pandemia, então segurou. A gente tem um projeto que vai ficar pronto, acredito que final de agosto, que é uma série de 6 episódios de desenho animado, onde cada série, a Makushi, ela ensina um hábito novo para as crianças e no fim essas crianças recebem um certificado onde oficialmente ela é um amigo da natureza, ela de fato está preocupada com o planeta, é bem interessante. Então, a Makushi fala com as crianças desse jeito. Então, é tentando trazer coisas da realidade numa linguagem onde a criança comece a ver aquilo como algo natural. Então, não é tipo, não joga comida fora porque senão crianças estão passando fome no mundo. Não, a gente tenta plantar um novo hábito que voluntariamente, involuntariamente, as crianças vão acabar adquirindo esse hábito e vão crescer com isso. Vão ser pessoas melhores e mais educadas e conscientes a respeito do tema. Então, na verdade, a Makushi fala com as crianças dessa maneira. Sobre a questão de gerar pratos de comida, a Makushi trabalha de 2 maneiras. A primeira são campanhas pontuais, como a que nós fizemos no período de maio, que foi Makushi pelo Mundo contra a Fome em Tempo de Covid-19. E é uma campanha que igual qualquer outra pessoa pode fazer, que eu me coloco à disposição para receber doações, para fazer a compra dos alimentos e doar. Então, a Makushi, na verdade, se coloca como um meio de viabilizar comida. E a outra forma é a venda dos produtos da marca Makushi pelo Mundo, que eu também registrei isso como uma marca para que eu pudesse vender alguns produtos e gerar receita para o projeto, para que eu conseguisse, né, manter esse ciclo do projeto funcionando. E, então, por exemplo, esse mês foi o primeiro mês que a gente colocou os produtos à venda e a gente teve uma resposta bem positiva. 50% de tudo que é vendido vira prato de comida. Hoje amanhã a gente vai publicar no nosso Instagram um spoiler. Hoje a gente doou 121 quilos de feijão e 121 quilos de arroz para Salvador. Então foi muito bacana, já é resultado da venda dos produtos da marca Makushi, então a gente vê uma aceitação muito grande. Essa doação vocês fazem para instituições? Como que instituições que lidam com essas questões, que precisam dessas doações para se manter. Então, são instituições sociais filantrópicas, são bancos de alimentos, enfim, qualquer instituição que tenha como necessidade, né, os alimentos, a gente doa. É assim que funciona. E a gente tem, na verdade, se especializado numa doação fixa de arroz e feijão, por entender que os itens principal do prato do brasileiro. E, tipo assim, se você tem arroz e feijão, pelo menos você tem o arroz e feijão e vai ficar tudo bem. E por enquanto é assim que a gente está trabalhando, até porque eu tenho alguns parceiros no projeto, mas são parceiros que abraçam e tudo, mas eu sou sozinha, no sentido de fazer tudo, logística, então eu tenho que ligar, tenho que conseguir alguém, vai, vê o melhor preço, compra, paga, consegue alguém, vai buscar, quero nota fiscal, eu faço no site da Makushi prestação de conta de tudo que eu faço, então o projeto é muito transparente. É isso. E conta pra gente, ó, estão perguntando por que Makushi, né? Todo mundo quer saber. Então, na verdade, quem nasce em Roraima, né? Opa. Quem conhece Brasília, a pessoa está aqui há tanto tempo que já é candango, é a mesma analogia. Então, Makushi é uma etnia indígena que tem em Roraima, que também habita a região da Venezuela, assim como outras etnias que tem por lá, mas meio que pegou esse apelido para todo mundo. Ah, nasceu em Roraima, já é Makushi, significa que você de fato é da terra. E eu cresci com esse apelido, Makushi, 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 que se escreve com U. Mas a gente, para não ter nenhuma questão e tudo mais das pessoas, né, levantarem alguma questão, a gente optou por fazer o Makushi com O. E, na verdade, mas é inspirado nesse apelido de infância, carinhoso, da minha região. Quem é de Roraima e está aqui na live sabe do que eu estou falando. Que lindo, Daniel Balaban está aqui, faz um trabalho lindo. Isso. Ele faz um trabalho lindo no Programa Mundial de Alimentos, que lindo. E é isso, o nome surgiu daí. O nome surgiu daí. Eu queria saber por que vocês falam em forma de cordel, né? Que é uma das características do projeto. E tem gente perguntando também quais são os produtos que você tem. Então, no nosso site,
que está aí na bio da Makushi. Tem lá todos os nossos produtos, catálogo, tudo direitinho. A gente colocou, na verdade, uma linha de produtos para fazer um teste. E a gente colocou... E aí é muito importante, eu quero poder frisar isso, a Makushi tem uma pegada muito sustentável. Então, a gente tem alguns princípios que a gente não abre mão. A gente só trabalha com produtor local, para incentivar a economia local. Todos os insumos e matéria-prima usados nos produtos são extremamente sustentáveis. Então, a gente trabalha com algodão cru, 100% orgânico, são produzidos por artesãos, a gente não trabalha com indústria. E a gente colocou 4 produtos no mercado, que foi a caneca, um imã de geladeira de cerâmica artesanal e orgânica, e bolsas ecológicas feitas de algodão cru. Na verdade, são 3. E a gente viu, na verdade, uma receptividade muito grande da bolsa ecológica, e a gente, inclusive, vai continuar só com a bolsa, então os produtos são bem limitados, o que acabou a gente não vai fazer mais, por uma questão de logística, por uma questão de... Não, na verdade, você, às vezes, cria um produto, mas aí, quando eu tinha que despachar o produto, o plástico que eu não uso em nada, eu tinha que usar para embalar a caneca. Eu falei, não faz sentido. Então, a gente descartou caneca e imã. Então, quem comprou, quem ainda vai comprar, vai ter esse produto carinhoso da Makushi, vai poder gerar pratos de comida a partir desses produtos. Mas a gente vai ficar só com a bolsa ecológica, que se você permitir, eu queria mostrar. Claro, E pode a mostrar, fica à analogia vontade. é justamente para mostrar que a gente até fez um Reels no nosso, na nossa parte. Quando E aí, você se olha só, afasta, eu acho. ela é bem grande, ó. Uhum. Quando Vem você se uma bolsa. afasta do celular, eu acho que, que fica pior a conexão, Tá, acho, ó. do seu áudio, Carol. Ficou Aí melhor? vem uma bolsa menor por dentro, né? Isso, que Ficou. funciona como uma carteira. E aí a gente viu que é tipo muito útil. Então é saber que é uma bolsa que você usou, depois você joga na máquina, você lava, você volta a usar sem preocupação. E você é uma que te manda muitas mensagens. Ela gera prato de comida, ela cuida do meio ambiente. Enfim, esses são os produtos que a gente tem no momento. O livro tá para sair, a série de desenhos animados até o final de agosto, para a criançada poder ir aprendendo esses novos hábitos com as crianças. Eu acho que eu te E respondi por que tudo que que você me vocês, e perguntou. por que que respondeu, faltou você falar sobre o cordel. Por que que você resolveu que a Makushi, ela conversa com as crianças em forma de cordel, que eu achei uma coisa interessante. Então, na verdade, eu comecei a escrever. Eu sempre escrevi coisas científicas, né? Sempre fiquei no campo da pesquisa. A Ju, que está aqui, vai entender. A nossa cabeça não funciona na linha da literatura, no sentido poema e tudo mais. E aí, eu não sei, o que eu costumo dizer que só florou. Eu cresci ouvindo histórias e músicas de cordéis que a minha avó paterna contava, minha avó Terezinha. Eu acho que isso meio que aflorou na minha idade adulta. Eu não sei te dizer. Eu sei que um belo dia eu comecei a escrever e começou a sair histórias. E aí um dia eu busquei uma professora de cordel em Recife, que eu queria que ela revisasse as minhas histórias. E aí ela falou, Carol, você tem o dom, só que você não tem a técnica. E aí ela foi me ensinar a técnica de cordel, porque tem toda uma metragem para os versos, a contagem de sílaba, tudo que eu totalmente desconhecia. E aí eu fiz um curso com ela, a professora Rivani, muito querida, e aí eu comecei a escrever as histórias de cordel, porque eu vi que isso tinha uma aceitação muito grande. E o meu maior público, na verdade, eram as pessoas próximas. E eu contava histórias para dormir para o filho do meu esposo, e ele amava as histórias. E ele fazia eu contar várias vezes a mesma história. E eu comecei a perceber. Cara, dá certo. Conversava com amigas pedagogas e elas falavam: Nossa, seus cordéis ensinam muitas coisas para criança. E aí eu falei: Não, eu vou falar com elas por cordel. E foi assim que eu decidi conversar. E a aceitação é muito boa. Em qualquer assunto que eu queira falar, o cordel funciona muito bem. O retorno é bem bom. Eu cheguei a ouvir alguns que tem no site, né, que você coloca, e você percebe que as crianças, além dessa criança que você colocava para dormir, né,
outros retornos, você conseguiu medir que houvesse retorno assim do Sim. projeto já? Então, pouco tempo, né? Você tem o projeto há pouco tempo, mas conseguiu fazer algum tipo de medição? Se teve algum tipo de mudança de hábito, algum retorno da Sim. própria criança? Então, eu tive duas crianças em especial, a Milena e a Yasmin, eu acho que as mães estão aqui na live hoje, e elas começaram a gravar vídeos comigo, inclusive foi a ideia de uma das mães, que elas falaram que elas amaram a Macuxi e o Melv e tudo mais, fizeram contato, e elas, poxa, Carol, a gente tem que educar as crianças a respeito disso. E aí começou meio que numa brincadeira. E aí eu falei, gente, como que eu vou gravar um vídeo? Eu tenho problema para tirar foto. E aí elas não Não gravam, eu me parece, lembro. você fala muito bem. Ah, mas ó, só Deus sabe o esforço. Mas olha, e aí eu me lembro que para gravar o primeiro vídeo eu fiquei exausta, exausta, e eu fiquei irritada. Esposa, essa vida não é para mim, é muito difícil. Aí ele dizia, não, mas você tem que pensar nas crianças. Você vai ajudar as crianças, a futura geração, a ter uma outra consciência. E eu me lembro que o primeiro vídeo para eu gravar, eu fiz um cenáriozinho entre a cama do meu quarto e a parede e fiquei espremida. Mas quem estava vendo assim estava perfeito, mas assim, nem imaginava o que eu estava passando. E aí eu gravei e mandei para elas. E a gente pensou no assunto, eu não lembro qual foi o primeiro assunto, eu acho que era o que é uma semente. Enfim, as meninas amaram. E é uma coisa que eu sempre perguntava para as mães: elas estão gostando? Ela está sendo divertido? Isso não pode ser uma coisa ruim para elas. E elas me davam um feedback muito grande: Tia Carol, vamos gravar de novo. Tia Carol. E começou a virar essa Tia Carol. E no dia do meio ambiente, a gente até gravou um e eu fiquei espantada. A gente teve 3.000 visualizações. Eu falei, gente, da onde? Então, eu já tive essa resposta. Tipo, eu me lembro que quando as meninas começaram os vídeos, e o mais legal é que quando a gente começou a fazer os vídeos, eu falei, olha, eu não quero postar no canal da Makushi, não quero, eu quero que isso seja para as meninas, porque elas são as minhas primeiras sementes. Então, ver que as Uhum. crianças estão indo e assistindo nelas, tipo, para mim é muito importante. Entende? Então, assim, é como se fosse um presente para elas, para que elas passem para as outras crianças. Então, essa foi a resposta mais imediata, assim, mais que me impressionou. Porque elas quiseram fazer parte, né? É Sim, interessante que elas mesmo. Então, eu vou aproveitar para contar um pouquinho para quem está nos ouvindo e que é seu público e que não conhece o nosso projeto, o Projeto Comida e Cultura. O que a gente faz? A gente dá aulas de culinária para crianças em escolas. A gente está em duas escolas aqui de São Paulo e numa delas a gente está dentro do currículo. Então, a gente, há 3 anos já, a gente está desde o G1, né, que é quando a criança tem 1 ano de idade, até o final do fundamental, até 10 anos, a gente dá aula todas as semanas, uma aula de 45 minutos, onde elas aprendem a cozinhar. Mas a ideia do nosso projeto é trazer para as crianças não só a receita e elas aprenderem os processos todos, mas também elas entenderem como o Makushi pelo mundo, entenderem os sistemas alimentares como um todo, né? Como o alimento foi plantado, quem é que plantou esse alimento, onde é que ele foi plantado, o que é preciso despender tanto da natureza como das mãos humanas, né? Quanta energia é preciso ser gasta, quantas pegadas de carbono precisam ser dadas para que o alimento chegue até a nossa mesa, né? O que é desperdiçado no caminho, porque tem o transporte, enfim, todas essas questões são abordadas nas nossas aulas, mas de uma forma muito orgânica, porque a gente está o tempo todo cozinhando com eles, né? Então, é um projeto bastante potente, né? E que a gente tem esse sonho de que ele seja espalhado por todo o Brasil, para que a gente consiga conscientizar. Quer dizer, eu várias vezes falo sobre conscientizar, e numa das lives, conversando aqui com uma educadora, que é a Mônica Passarinho, ela fala, as crianças já nascem com essa consciência, né? De que nós todos somos natureza. E aí parece que aos poucos essa consciência vai se perdendo e a gente vai entrando num mundo de consumo muito grande, né? E vai esquecendo todos os processos, e esquecendo que nós somos natureza e que a natureza não está aí simplesmente para nos servir, né? Que a gente uhum, está tudo muito interligado.
Então, esse é o projeto Comida e Cultura. E aí eu vejo que a gente tem muita sinergia entre os nossos projetos, Sim, né? E uma das coisas que eu queria perguntar para você, que é uma preocupação agora do mundo, né? A Organização Mundial de Saúde colocou que em 2050, quer dizer, daqui 30 anos, nós seremos 10 bilhões de bilhões. pessoas. Nós somos 7, mais ou menos, atualmente. Então, quer dizer, é um aumento muito grande em pouco tempo. Então, existe uma questão muito grande de como é que nós vamos alimentar todo esse mundo de gente de forma sustentável, né? E nutritiva, né? Com nutrientes para que as pessoas não passem fome. E também não adianta você comer o que muita gente vem comendo hoje em dia, os ultraprocessados, para matar a fome na verdade, criando questões piores de saúde, como obesidade, diabetes, e ficando desnutridas, né? De alguma maneira. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu queria te perguntar. É, quais são os caminhos que você vê, né? Por exemplo, a gente conhecer um pouco mais da biodiversidade do nosso país, essa diminuição do caminho dos alimentos, né, entre o produtor e o consumidor, o conhecimento, por exemplo, das plantas alimentícias não convencionais. Os Que caminhos, você que estudou também o Josué de Castro, tudo, você vê que a gente pode ter? Então, eu costumo dizer que José de Castro ele era um visionário, né? Porque é um cara que produziu literaturas em 49 e a gente olha como o mundo está hoje, tipo, cara, José de Castro falou de pessoas e dos Opa, travou alimentos. de Teve novo um uma pouquinho, Carol. exposição, tá ouvindo? Oi, Agora oi. voltou. Uhum. Sobre essa questão da quantidade de Sim. pessoas em 2050, teve até uma exposição, não sei se você teve conhecimento, chamado Para Todo Mundo no Museu do Amanhã. Você ouviu falar nessa Sim, exposição? nós estivemos lá e semana passada a gente entrevistou o curador da exposição. Pronto. Tem E uma eu entrevista aqui no canal com ele, se vocês quiserem assistir depois, inclusive. assistam, porque deve com certeza valer muito a pena. E eles Sim, fizeram, inclusive, 2 livros, né? De acordo com a. Eu tenho os livros, meu esposo me deu de presente. Eu fui nessa exposição por 2 vezes, de tanto que eu gostei. E eles mostram muitas alternativas. E eu me lembro muito de uma mesa temática com muita música e as formigas chegando na mesa. Não sei se você lembra disso. E parece que elas estão indo super felizes. Ah, eu vou comer alguma coisa. Mas no fim elas serão um alimento. Eu tenho um posicionamento um pouco, não sei se radical ou não. Eu quero que as pessoas tenham o que comer. E então, por exemplo, esse movimento dos punks, que são as plantas, né, comestíveis e tudo mais. E então, assim, se é um alimento que as pessoas podem comer de forma segura, questão de tudo. A gente o problema nunca foi produção. Nosso problema nunca não foi ter comida para as pessoas. O nosso problema é uma questão política. É uma questão de distribuição. É uma questão de que a comida não chega onde deve apaixonar por essa causa. A gente vê puxa, claramente tá regras de travando um pouquinho. comércio. Melhorou? Eu tô te ouvindo Oi, muito oi. picotadinho, aí não tô conseguindo. Ai, tomara que resolva. Parece que Melhore. voltou, vamos ver. Tá. Até que parte você me ouviu? Eu ouvi que você falou das plantas alimentícias não convencionais, que pode ser E uma das soluções, uma, mas que pode ser o uma problema, alternativa, o mas que o problema é um problema problema nunca. político. Isso, porque a questão nunca foi a quantidade de alimento. Entendeu? A quantidade de alimento nunca foi o problema, não é o problema hoje. O problema é que essa comida não chega em quem precisa. O pequeno agricultor, desfavorecem os países mais pobres. Você vê claramente países praticamente financiando a fome de outros países.
Então, o problema, ele é sim político, né? Então, assim, eu realmente, é uma preocupação, nós seremos 10 bilhões, tá? Mas talvez a gente vai produzir 20 bilhões e vai continuar não chegando. Enquanto a gente não resolver essa questão de distribuição, essa questão, por exemplo, quando você olha, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e você vai lá no artigo 25, que fala muito pouquinho do acesso à alimentação. Como que eu vou falar de direito humano à alimentação para uma criança que passa fome no sertão do Ceará? Que acesso universal é esse? Então, você vê regras sendo criadas por uma elite totalmente hegemônica todo o tempo e que desfavorece quem de fato precisa. O de... Exatamente, parece que esse... Pode falar, Ariela. Não, e parece que esse abismo, né, só tende a aumentar, né? Com a crise do Covid, a gente tem percebido tanto na questão alimentar como em questões de educação, né? Tem lugares assim que não tem como, ou que a internet não chega, ou que não tem energia elétrica, ou que a criança não tem um celular, ou, não é todo mundo que tem um celular, um smartphone para poder, ou um computador, né? Então, a tendência que a gente vê é desse abismo social ficar cada vez maior, né? Enquanto, Infelizmente. enquanto a gente tiver pessoas que ditam as regras e que desconhecem aquilo, nada vai mudar. Então, por exemplo, talvez a fome do sertão do Ceará, da Paraíba, seja de onde for, seja diferente da fome da África. E o problema, outro dia conversando com um entrevistado aqui, justamente esse que foi curador do Prato do Mundo, ele contou uma história que quando ele foi para a Amazônia uma vez, porque a gente estava falando sobre essa questão de, por exemplo, a merenda de uma escola na Amazônia, que era uma escola ribeirinha e tal, que, poxa, eles poderiam pensar, bom, a gente pode comer aqui peixe fresco todos os dias, na merenda e tudo mais, seria uma coisa super interessante. Mas não, eles comem só alimento ultraprocessado. Não dá para imaginar, né, um lugar que tem uma biodiversidade enorme e eles recebendo esses alimentos, mas por quê? Porque ali naquela comunidade não tem luz elétrica. Então eles não têm simplesmente geladeira para poder guardar esses insumos que são mais frescos. Então, são problemas tão estruturais, né? Sim, total. Que até uma questão que poderia ser simples se torna muito mais complexa, né? Eu vi algumas lives aqui que acho que foi a Adriana, que é historiadora da USP, que ela também é socióloga, A ela estuda o Adriana fenômeno. Salai, sim, a Adriana Pronto. Salai, E ela estava isso. falando muito que é interessante a gente até explicar aqui que existe a fome estrutural e a conjuntural, né? Então, o que a gente está passando hoje com o aumento da fome com Covid, a gente está falando de uma fome conjuntural, que é uma fome que se intensifica em virtude da conjuntura que a gente vive hoje, que é o Uhum. Covid. Mas a gente está refém de uma fome estrutural. Quando a gente fala de uma fome conjuntural, é essa fome que é passada na televisão, que a mídia se aproveita e tudo mais, é uma fome que é espetacular. Todo mundo quer fazer alguma coisa. Mas a fome estrutural, que mata Que é silenciosamente epidêmica, várias né? pessoas, essa fome ninguém É. fala. Então, olha, eu vou te dar um exemplo simples. Eu cresci em Roraima, nasci em Boa Vista, e eu acredito que até os meus 10 anos, a minha mãe está aqui, me corrija, minha irmã, se eu estiver falando bobagem, mas acho que até meus 10, 11 anos, nós não tínhamos energia elétrica. Eu não sei, não lembro na minha infância de dormir com televisão. Eu lembro de dormir na rede, meu pai colocando o mosquiteiro, muitas vezes meu pai abanando a gente para dormir, entendeu? Então, assim, a gente tinha que ter o cuidado com tudo que comprava, porque podia se perder na geladeira. Eu me lembro do meu pai dessecando, não sei se a palavra é dessecando, ressecando carne, no sol pra gente. Então, a Salgando, gente, né? pronto. Salgando a Então, carne para ela poder a durar gente mais comia tempo. muito carne assim, então assim, as pessoas elas buscavam alternativa, porque eu acho que a gente não tinha, a gente usava energia da Venezuela, hoje a gente não usa mais, né? Houve acabou o tratado que tinha com a Venezuela, mas então assim, isso se você for ver, vou fazer 33 anos, não é tão longe quando a gente pensa em termos de na minha infância, de não ter energia, né? A gente tinha um horário que tinha luz e depois a luz ia embora. Quem tinha motor, ok, gerador, só que não era todo mundo que tinha condições,
né? Então, muitas pessoas vivem isso até hoje. E não é por uma questão do meu estado, por exemplo, que é uma questão geográfica. Não tinha como levar energia para lá. Não era só eu, Carol, que tinha. Uhum. A gente está falando de pessoas que estão conectadas ao Brasil e que sofrem esse tipo de coisa. Então, assim, é muito desigual, muito. Eu, por exemplo, atuo aqui em Brasília, o projeto começou aqui, mas eu não dou para Brasília muitas vezes, porque como que eu vou combater a desigualdade? Tem fome em Brasília? Tem, mas não se compara com a fome do Nordeste, não se compara. Então, as ações da Macuxi têm sido muito voltadas para o Nordeste. Por causa disso, a Macuxi foi vestida de xilogravura pelo nosso parceiro maravilhoso de Deísma, que está aqui também com a gente. A nossa página é toda linda, maravilhosa, porque é ele que faz todo incrível no projeto. Eu não sei o que seria do projeto sem o Gidé, nosso parceiro. Então, assim, a ideia, na verdade, do projeto, no geral, é fazer com que a gente fale desse fenômeno fome usando arte, usando literatura, com que as pessoas se identifiquem. Então, pensa você nordestino, saber que tem alguém que se veste do Nordeste para falar de um assunto que afeta você. Isso traz dignidade para as pessoas. Então, assim, eu acho que muito além de levar prato de comida para as pessoas. Quem estuda cooperação internacional, a gente costuma discernir duas coisas. Um é ajuda e outra é cooperação. E eu acho que a Macuxi faz as duas coisas, porque ajuda é tu tratar um problema imediato, é o que o Programa Mundial de Alimentos faz. Ele leva a fome assim que a pessoa não tem comida. Então é você tratar a fome do agora. Mas a gente precisa se preocupar com a fome do Uhum. futuro. E a gente só muda isso cooperando para uma educação, para uma mudança de hábito das crianças. Como eu te falei, eu vejo muita coisa do que eu faço, reflexo da criação que eu tive. Então, era inadmissível dentro da minha casa estragar a comida. Meu pai ficava do nosso lado até a gente comer o último grão. Porque ele sempre perguntava, sempre dizia, quanto que põe no prato? Então, se você queria aquela quantidade, é porque você dá conta de comer. Então, meu pai era bem rico também. Então, assim, isso aflorou muito na minha idade E me adulta. O di... que você falou sobre a questão do fast food, só para completar, quando você disse que as crianças já nascem com Uhum. essa consciência e tudo mais, eu super acredito nisso. Mas a maneira como você guia os seus filhos diz muito sobre você manter essa consciência. Porque, por exemplo, eu me lembro Uhum. que mesmo chegando fast food em Roraima, eu nunca comi fast food. Eu não sou uma pessoa de ir no McDonald's, em qualquer um desses lugares, porque não fez parte da minha vida. E hoje é super disponível. E agora eu com essa consciência, depois de ter estudado, aí é que eu não como mesmo. Mas antes eu não Sim, comia por outros. por isso, o papel do educador é justamente esse, né? De manter essa consciência que nasce com a gente, É né? isso De aí. não fazer a gente desvirtuar e cair nesse mundo de fast foods e altos consumos e tudo mais, né? Agora, com a pandemia, como é que está a situação aí em Brasília em relação aos sistemas alimentares? Mudou alguma coisa? Tiveram algumas cadeias que foram modificadas, assim? Você Então, percebe que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem surgido bastante grupos de consumo consciente, né? Fazendo uma ligação direta do produtor ao consumidor, né? Tem surgido muito isso, assim, na classe média paulista, é claro. E também vários grupos de doações. A gente mesmo no Comida e Cultura fez uma ação junto com a escola, fazendo doações para pessoas, crianças em situação de vulnerabilidade aqui num bairro próximo da escola. Enfim, muitas ações desse tipo e muitas ações também de diminuições de cadeia. Queria saber como é que está isso aí em Brasília, se você tem visto ações nesse sentido. então, eu confesso a você que não tenho visto nenhum impacto nesse sentido ou visto algo tão específico como que você me relatou agora. O que eu tenho conhecimento a respeito disso foi a questão da merenda escolar. Saiu um decreto em março aqui, onde os alunos da rede pública e que eram vinculados ao Bolsa Família, eles estabeleceram um valor específico, que eu acho que é R$ 3 e alguma coisa, onde essa criança ia continuar recebendo esse valor, eu acredito que na mesma conta ou vinculado
o auxílio da Bolsa Família. Então, pelo que eu vi, foi o que o governo fez aqui no Distrito Federal foi esse decreto que saiu de março. Não vi nada depois disso. E assim, a gente vê jornal o dia inteiro aqui em casa. E eu acredito que foi a saída que eles acharam. Então, tipo assim, embora não estejam na escola, a gente vai continuar mantendo o valor que a gente gasta por criança, mandando para a família. Eu acredito que a lógica seja essa. Pois é, que é uma lógica bem complexa, porque uma coisa é você ter o valor X, R$ 10 para fazer uma compra coletiva, né, onde você pode comprar muito mais, então você consegue um valor muito menor, e outra coisa é você ter esse valor individualizado, porque aí o que a pessoa compra, né? Ela vai acabar comprando alimentos muito mais fáceis de se fazer e muito mais baratos, né? Então o consumo de ultraprocessados vai aumentar de forma absurda, né? A Roraima Carla também está foi dizendo que em assim, ó. Roraima também, então parece que Mas assim, é aquilo que eu te falei. que Eu é acho que um muitas valor que é vezes doado, né? as Que é pessoas doado não, eles procuram o pode caminho mais falar. fácil, né? Então, a questão maior que eu vejo em todas essas políticas que surgem, políticas de combate à fome, a gente tem várias políticas incríveis no Brasil. Nós somos copiados lá fora, inclusive, em muitas coisas. Mas é porque a gente tem políticas que são ligadas ao governo e ao Estado. Então, tem um programa que eu acho sensacional. Usei esse programa como objeto de estudo na minha pesquisa, que é o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. Mas é um programa que sofre todos os dias muitas questões, inclusive cortes assim absurdos, onde no ano você tem um investimento de 850 milhões e no outro ano você tem 150 mil. Então, com certeza, você não vai ter a mesma eficiência, o mesmo impacto que recebeu 850 milhões. E aí você muito claro que você tem políticas de governo e não de Estado. Então, acho que enquanto a gente estiver tendo políticas de governo, a gente não vai ter mudança. Exato. A gente precisa de políticas ligadas ao Estado, onde, independente do governo que entre, isso não muda. Eu vi até, você falou do PAA, eu vi um programa muito legal que foi feito até no Nordeste, que foi de fomento à indústria de laticínios, né? Porque era utilizado muito leite, o leite que se usava na merenda escolar vinha do Centro-Oeste para o Nordeste. Então imagina quanto que se perde aí, quanta pegada de carbono a gente deixa nesse processo todo. E aí, com esse programa de aquisição de alimentos, eles incentivaram a produção de leite no Nordeste, e aí a indústria nordestina começou a ser fomentada dessa forma, e aí surgiram aqueles leites, até que eles chamam, acho que é barriga mole, que é aquele leite que era antigo, que vinha em saquinho plástico e tal, né? Sim, sim, Isso sim. foi Eu me lembro que recente. entregavam esse leite na associação na frente da minha casa. Meu pai pegava esse leite, né? E, O na barriga verdade, mole. isso é uma das modalidades, eu acho, porque o PA, eu acho que ele tem 5 modalidades, e uma é voltada só para leite. Se eu não me engano, é isso. E deixa eu agora te fazer uma pergunta assim mais pessoal. Você começou comentando aqui sobre como é que você teve a sua educação alimentar, né? Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho dessa sua infância, que você contou um pouquinho que seu pai não deixava deixar comida no prato e tal. Mas como é que se deu essa sua educação alimentar, né? O que você comia? Como que era? Então, a minha mãe tá aqui, aquela, né? Eu sempre digo, olha, não pode levar nem mãe, nem pai, nem irmão para as coisas públicas, porque eles denunciam você. Eles entregam você. Mas eu sempre fui muito boa de garfo. E a minha irmã já comia menos. E eu gostava quando ela não comia, porque eu queria comer o que ela deixava. Então eu sempre ficava de olho na comida dela. E eu sempre comi tudo, legume, nunca tive problema para comer nada. Minha irmã sempre, né, gostava de. Era quem tinha mais Ó, dificuldade ela para falou aqui, ó, comer. carne com farinha. E aí eu tenho uma coisa na comida que eu não deixo de comer: farinha. E assim, agora tem uma história que eu queria muito contar,
que do lado da minha casa morava uma senhora que ela tinha uns 14, 15 filhos, Dona Raimunda. E ela veio do Nordeste, né? Era maranhense. E eu me lembro que na minha casa tinha tudo de diferente para comer, de muito bom. Eu acho que ele tinha tanto trauma com o que ele passou no sertão do Ceará, que meu pai era descontrolado com comida. Eu acho que ele tinha medo de uma hora não ter mais abastecimento de comida, então tinha que ter comida. Então sempre tinha freezer com muita comida, mas eu não me lembro de estragar nada. Meu pai dava destino para tudo. Ele e minha mãe fazia tudo. Travou de novo, Carol. Agora voltou. Tá. E eu me lembro que nessa casa do lado, que morava mora ainda a Dona Raimunda e o seu Antônio, ela fazia sempre uma mistura de arroz com feijão e farinha e ela fazia uns bolinhos. E eu meio que pulava o muro de casa para ir comer a comida dela. E meu pai e minha mãe brigavam, porque, tipo, eu já ia tirar deles, porque eles tinham, eu acho que ela tinha 14, 15 filhos, alguma Já coisa assim. eram poucos, né? Sim, mas e ela posicionava os filhos e ela dava esse bolinho que ela fazia de uma bacia e eu sentava na ponta esperando o meu. Então, e minha mãe, minha filha, como que você vai lá? Então, tudo que envolvia farinha eu queria comer. E até hoje é assim. E, inclusive, coitado do meu esposo, passa vergonha direto. Na nossa lua de mel, eu levei meu pote de farinha na bolsa. O pessoal na UNB me conhecia porque eu levava meu. Eu podia ser salada, eu jogava farinha em cima. Então, eu morei o tempo que eu morei fora, quando fazia minha mala, que eu ia para Roraima e voltava. Minha mala era só farinha. Uma vez eu tive que parar e me explicar o que que era aquele pó, até eu explicar que aquilo era farinha. Então, assim, então eu vejo esse reflexo dessa comida da cultura mesmo. Para algumas pessoas é Exatamente, super isso que eu ia te estranho. falar, como o hábito, né, que se cria na infância, principalmente vários hábitos, né, é muito difícil a gente mudar o hábito, né, por isso a importância de uma educação alimentar bem feita desde a primeira infância, né, porque os hábitos vão ficando, se você nunca come fruta quando você é criança, quando você é adulto, talvez você não vá comer, né, e a farinha, no seu caso, mostra como esse Não, hábito ficou não, arraigado, comer de não capitão, consegui. né, que se fala, né? Sim, Todo alguém mundo está até falou escrevendo aqui. aqui. Mas assim, É. tudo que você pensar, eu boto farinha. Se eu fizer uma vitamina de abacate, eu vou botar farinha. Se eu fizer uma vitamina de banana, eu vou pôr farinha. Tudo eu boto farinha. E E a aí o farinha meu de mandioca, Carol? Ou é farinha de outra farinha? De mandioca. mandioca. A gente comia uma farinha em Roraima, que é uma farinha mais. A minha irmã rindo, todo mundo passando vergonha aqui. Que era uma farinha Uhum. mais grossa e mais azedinha. Essa farinha não é fácil de achar aqui. Geralmente, a minha irmã, alguém, sempre quando vem de Roraima ou alguém vem de lá, manda para mim. E aí eu acabo tendo que comer uma farinha mais branca, mais pós, sim, mas eu sinto muita falta. Mas essa farinha que você está falando também é uma farinha. Mas ela também é uma farinha de mandioca. Ela vem da Sim, mandioca, essa que você fala. É uma farinha sim. tipo farinha d'água, não? Não, a minha mãe tá aqui, ela corre, mãe, minha mãe faz farinha, Eu inclusive. recentemente conheci vários tipos de farinha. Então, dá para fazer vários tipos de farinha com mandioca, né? Uma que eu provei recentemente, que veio lá da Amazônia, que ela se chama farinha de Warini, que é de uma cidade que se chama Warini, que eles fazem a farinha a partir da mandioca, mas ela fica em umas bolinhas assim, parece um cuscuz marroquino, assim. Ela é mais e ela é bem azedinha também, porque É é uma- com é- a mandioca fermentada, né? Pronto. A farinha de puba, eu acho que as pessoas chamam também. Ó, a Ju A tá até, farinha ó, do Cruzeiro, ó. Ela falou farinha Arini. Talvez seja essa daí, ó. não sei. Eu É. sei que eu gosto muito. Todo mundo que me conhece sabe. Eu passo várias situações. Uma vez, o meu cunhado, que é uma pessoa super requintada e tudo mais, me levou para ir num restaurante, e tudo. E eu falei, ok. E eu sou assim, confesso a você que eu sou de um movimento onde comida não deveria ser caro para comer. E então eu sou super resistente em lugares caros e tudo mais, porque eu acho realmente, na minha cabeça toda hora a lógica é, isso geraria tantos pratos de comida, como que eu vou pagar isso num prato? Eu sei que tem toda Uhum. uma questão, né, de culinária e tudo mais, mas enfim. E aí acabou que tem umas semanas alguns wikis
de comida, alguma coisa assim, que os restaurantes entram em promoções. Pode ser o restaurante mais caro ou mais barato. E aí é um restaurante bem caro aqui em Brasília, mas o prato ficava tipo 60 e poucos reais. Aí meu cunhado convidou eu, meu esposo e uma Restaurante Week, amiga. né? É, eu acho que é. E aí Uhum. fomos. E aí a gente pediu aquela comida. Quando eu vi peixe, eu falei, óbvio, eu vou pedir peixe. E aí veio aquele peixe, né, com molho de tomate, que pra mim não faz sentido nenhum, peixe com molho de tomate. E daí, do nada, eu falei, como que eu vou comer essa comida sem farinha? E me deu desespero, que eu falei, como que eu vou conseguir farinha nesse restaurante? Aí eu chamei o garçom e falei, moço, olha, você me desculpe, mas se vocês servem farofa, você tem farinha. Qual a chance de você me... E eu revoltada, que eu falei, é a primeira vez que eu saio sem meu pote de farinha. E eu olhava pro meu esposo olhava para mim, e eu falei, eu vou conseguir farinha. E aí chamei o garçom e falei, você me consegue um pouco de farinha? E ele trouxe numa panela toda requintada, maravilhosa, a panela era mais cara que a quantidade de farinha. E aí botou aquela farinha toda bonita e aí eu comi feliz. E meu cunhado morrendo de vergonha. E eu falei, bom, gente, é isso, né? Fazer o quê? E aquela experiência foi ótima, que eu falei, nunca mais saio sem meu pote de farinha. E é isso. Se eu for assaltada, eu Carol, vou a dizer, gente está leva a chegando. carteira, mas não leva a farinha. É um hábito que ficou para sempre na sua vida, esse daí. Ficou. E me diz, eu queria te falar que a gente está bem no final, então eu queria agradecer a sua presença aqui no Projeto Comida e Cultura, agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, pedir para quem ainda não segue a gente nos seguir aqui no @Projeto Comida e Cultura, se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Comida e Cultura. Vou te fazer uma última pergunta e vou dizer para você que se no final vou deixar uns minutos para você falar, e se você quiser falar do cordel que você fez pra gente, que deixou a gente bastante Sim, emocionada também, vai ser um sim. prazer. Então, antes de você recitar o seu cordel, eu queria que você respondesse pra gente, Carol, você tem fome do quê? Ah, eu tenho fome de igualdade. Eu acho que quando a gente tiver nessa igualdade, eu acho que a gente consegue chegar um pouquinho aonde a gente quer, principalmente na questão da fome. Acho que eu tenho fome de igualdade. E eu queria dar esse presente para vocês. Eu vou ler rapidinho. Comida e cultura. Por Simbora que favor, é vai ser um prazer. importante o que quero revelar. Vou contar logo tudinho, tudo em verso popular, sobre um projeto porreta que te ensina a alimentar. Você fique bem atento nessa arretada junção de comida e cultura sobre a alimentação. E o principal, meu povo, usando educação. Esse projeto ensina muito, diz como preservar, defende a tradição da receita e do lugar, faz resgate de receitas para a criança cozinhar. Terminando esse cordel, deixo aqui mais um recado, que comida e cultura tá bem conectado, pois comida com história deixa o povo educado. Ai, que lindo, Carol. Obrigada, ficou muito bonito Que mesmo. bom que Muito vocês obrigada. gostaram. Você foi muito gentil em fazer esse cordel para a gente, bastante emocionante, porque fala exatamente o que a gente faz e o que a gente deseja para todas as crianças aí do nosso Brasil. Então, Eu boa que te noite a agradeço a todos, mais uma vez, oportunidade. obrigada pela presença. E toda terça e quinta estamos aqui às 6h30, conversando com pessoas ligadas a esses temas de alimentação, educação e cultura. Então, apareça. Obrigada. Obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, Carol. Até a próxima, então. Até. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Se cuidem. Agradecendo também.